Então vamos lá, né, meu povo? Como eu comentei no final da aula passada, no vídeo da aula passada, né, no vídeo 1, esse vídeo é importante para todo mundo. Se tiver desapropriação, se tiver intervenção, isso aqui é importante para todo mundo, porque eu vou te mostrar todos os tipos de desapropriação previstos na nossa Constituição Federal. E, além de te mostrar os tipos, as características que são importantes para você levar para a prova. Então aqui a gente vai fazer um geralzão. Você vai enxergar completamente a desapropriação como um instrumento natural do Estado no Brasil. Depois a gente fala de coisas específicas, procedimento, processo, notificação, ferre-se. Vamos falar aqui de coisa básica, e esse básico já é chato o suficiente, por isso que as bancas costumam cobrar constantemente. Assim, eu acho que esse vídeo é o mais importante dessa aula de longe, porque normalmente as questões se concentram nesse vídeo. Não estou dizendo que, senão não gravaria o resto, não estou dizendo que o resto não é importante, né? Senão não perderia tempo gravando. Mas esse vídeo normalmente resolve as questões que você precisa. Vamos por partes. Primeira coisa, existe a chamada desapropriação comum prevista na nossa Constituição Federal. O que seria desapropriação comum? Só para a gente poder entender o porquê que a gente, na doutrina, faz essa marcação. Porque, assim, a desapropriação comum é aquela em que você, proprietário, não fez nada de errado. Você não deu nenhum motivo. Não foi você que ensejou a ação do Estado que gerou a desapropriação. A desapropriação comum é aquela mais característica do Estado. É aquela que ela diz para você, olha, desculpa, sua propriedade está no local que eu preciso, então dane-se. Sua propriedade é importante para o Estado, então dane-se. Então, a comum é isso. Põe na cabeça. Na comum, você, proprietário, não fez nada, além de ter azar, claro, você não fez nada para que aquele ato de desapropriação caísse sobre você. Tanto que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 24, vai dizer que essa desapropriação ela pode se dar por interesse social, ela pode se dar também por necessidade pública, eu coloquei o negocinho no lugar errado, beleza, necessidade pública, ou também pode se dar por utilidade pública. Então essa é a primeira coisa. Quando você fala em desapropriação por interesse social, perceba, não houve nenhum erro do proprietário, mas o interesse social exige isso. Necessidade pública, utilidade pública, não me importa. Você não fez nada, o Estado está apenas atendendo de forma definitiva o tal do interesse público. Concorda comigo? Então, quando eu falo nesses três caras aqui, eu estou falando de vertentes do bom e velho interesse público. Tá, o que eu quero dizer com isso? Tá, mas eu preciso saber identificar na hora da prova quando é interesse social, quando é necessidade e utilidade. Claro que não. Até porque as provas de concurso não exigem as leis específicas de cada um. Claro, aí, vou ser sincero, se o teu concurso exige a lei da desapropriação por interesse social ou da necessidade e utilidade pública, o teu concurso é tão específico, mas tão específico, que foge até do direito administrativo. Então, assim, claro que é uma lei administrativa, mas cobrar a lei, cara, tem que estar no teu edital, a lei. E editais não vão trazer essa lei. Editais comuns, não, cara, nem magistratura foca tanto. Até porque, eu vou te ser sincero, não estou dizendo que eu não vou trabalhar as leis, não. Eu vou trabalhar as leis com você. Só que eu vou trabalhar as leis do meu jeito, você já percebeu. Eu comento a lei, eu te dou a dica, eu te dou a ideia como é que vai pra prova e acabou. Porque você não tem que memorizar a lei aqui não, parceiro. Então, vamos pra guerra. Agora, eu não preciso saber identificar. O que eu preciso é identificar se aquilo é interesse público ou não. Por exemplo, uma questão que afirme para você que a administração pública está procedendo à desapropriação para a construção de um colégio naquela região. Interesse público? Perfeito. Então, amigo, interesse social, necessidade e utilidade pública não me importa. A administração pública está desapropriando algumas casas para poder fazer uma duplicação de via, de uma rodovia federal, estadual, não importa. Desapropriação comum. Você não fez nada. É o Estado atendendo interesse público. A administração pública está desapropriando porque naquela região houve enchente, deslizamento de terra, e para poder gerar ali uma melhor proteção, eu preciso desapropriar aquela galera dali para poder também estabelecer ali uma forma de contenção e tal. Isso também é desapropriação comum. Perceba que é muito fácil, porque em momento nenhum não foi você que causou o deslizamento, porra, não foi você que fez lá a enchente, jogou água no jardim e encheu a casa. Então a ideia é que você não tem nada como culpa, né? Você não tem como fato gerador, você tem o interesse público em si. A desapropriação comum, ela tem como característica ser indenizada, tá? Então, você, se sofrer uma desapropriação comum, você receberá uma indenização, e essa indenização ela será prévia, ou seja, você é indenizado antes, tá,
e depois é desapropriado. Então a ideia é que você consiga se realocar no espaço, né? Você vai ter dinheiro suficiente, condição financeira para se colocar em outro local. Depois que você se mudar, a gente procede à desapropriação efetivamente. A indenização é justa, e aqui fazer o quê? Está na Constituição, mas nem sempre é, aliás, quase nunca é. E a indenização ela é em dinheiro. O que significa a indenização ser justa? Nós vamos estudar isso. Cálculo indenizatório, ele é feito em cima do valor venal da casa, vai entrar ali eventual registro de garantia que foi dado para o teu imóvel, tá? Então, justa porque tem que seguir toda a qualificação cadastrada de registro de propriedade. E em dinheiro, essa que é a grande jogada, você não pode ser indenizado nesses casos de outra forma. Ah, eu não posso receber precatório? Não. Posso receber títulos? Não, você vai receber dinheiro. Ah, mas eu já vi caso. Pô, eu também. Eu já vi muito caso, mas tá errado. A Constituição exige em dinheiro. Tá? Então quem aceita não ser em dinheiro é um idiota. E quem faz isso é mais idiota ainda. Se você já fez isso, parabéns, porque eu tô falando que é idiota, mas eu tenho uma inveja. Eu queria também poder trocar uma casa por outra melhor, se dá mole. Mas é em dinheiro a jogada. É isso que eu preciso que você entenda. Cara, o geral, o grosso das questões é como aquela desapropriação acontece e a forma de indenização. É só isso. O motivo da desapropriação e a indenização. Então, qual é o motivo da desapropriação comum clássica do artigo 5º? Interesse social, necessidade pública ou utilidade pública. E como é que se indeniza? De forma prévia, indeniza antes, sai depois, recebe indenização antes, sai depois, justa em dinheiro. Beleza? Nada demais, cara. Ah, mas Dalmo, poxa, eu preciso mesmo aprofundar? Não precisa, fica de boa. A questão sempre vai trazer para você uma situação de construção de aeroporto, cemitério, colégio, hospital, coisas importantes. Passar duto de transmissão de água, sabe? De distribuição de água, linha de transmissão de energia. Ele sempre vai arrumar um jeito de falar que a sua propriedade tem que ser retirada para poder fazer uma obra, uma instalação, exercer uma atividade de interesse público. Então não fica preocupado. Ah, eu preciso fazer uma represa. Beleza, tua casa está no lugar, se ferrou. Ah, eu tenho que duplicar uma via, sua casa se ferrou. Então, sempre você vai conseguir identificar fácil quando a desapropriação é comum. Aí, identificando isso, eu tenho que ver a forma de indenização. Que das duas, uma. Ou a questão vai perguntar como essa indenização tem que ser feita, prévia, justa e em dinheiro. Lembrando que são características complementares, não é prévia ou justa ou em dinheiro, pelo amor de Deus, é e. Ou então a questão vai falar para você como que se procedeu, né? Se indenizou, se não indenizou, se prometeu indenizar no futuro, se a indenização foi em títulos, em ações da Petrobras, sei lá, não importa. Ele vai dizer para você e vai te perguntar se por acaso a indenização foi correta. É isso que você precisa saber como regra geral nas provas, beleza? Só que assim, se eu te disse que existe uma desapropriação em que você não foi o motivador, você não fez nada de errado, que é a desapropriação comum, também existe uma desapropriação em que quem fez a merda foi você. Quem deu o motivo para a administração pública agir foi você. E esse grupo de desapropriações nós chamamos de desapropriações, nós chamamos de desapropriação especial. Por que a desapropriação é especial? Porque aqui há um motivador. A intervenção do Estado não é uma forma de punição. Põe na cabeça. A ideia de intervir no Estado não é punir. A ideia de intervir no Estado, da intervenção do Estado, perdão, na sua propriedade, é garantir que você respeite o direito à propriedade de todos. Você vai entender isso muito melhor, mas eu queria que você colocasse isso na cabeça já. Nunca a intervenção do Estado na propriedade é uma forma de punitiva. Ah, mas não existe aquela forma por causa de plantação de psicotrópico, tá tudo bem, você vai estar punindo o cara, mas o foco da intervenção não é punir. Até porque se eu desaproprio você porque você está plantando maconha, você vai ser punido criminalmente e por aí vai. Mas a intervenção não é uma punição. É um ato administrativo, tá, que foca na transferência ou na forma de captação de propriedade. Então, por favor, por que eu estou falando isso tão importante? Porque enquanto na desapropriação comum a lógica é você ser desapropriado, na desapropriação especial, a lógica é você ter a oportunidade de corrigir o seu erro e não ser desapropriado. Porque aqui você não errou, aqui é interesse público, então tchau. Na desapropriação especial, não. Você não está errado. Quer dizer, desculpa, você está errado. Mas eu vou te dar uma chance. Se você fizer o que eu estou mandando, beleza, nós não vamos desapropriar. Se você não fizer, aí eu vou ter que desapropriar. Não estou te punindo. Eu estou apenas garantindo o respeito à inviolabilidade de direito de propriedade dos outros. Você vai entender.
A primeira desapropriação especial chama-se desapropriação especial urbana, está no artigo 182 da Constituição. Até vale a pena vocês lerem esses artigos que eu estou destacando, tá? Caso você tenha interesse, porque são bem de boa, principalmente a partir do 182, 184, 243, que a gente vai falar. Na desapropriação especial urbana, você comete um erro. Você não dá a chamada função social da propriedade. Se você pegar o texto constitucional, no artigo 5º, quando ele fala para você é garantido o direito à propriedade, o próximo inciso diz a propriedade atenderá à sua função social. Eu não lembro quais são os incisos, mas não importa. Por que eu estou falando disso? Porque quando você adquire uma propriedade, como a gente fala, você tem esse direito e o Estado não pode te negar, porque é um direito à propriedade inviolável. Mas, quando você adquire uma propriedade, você tem uma obrigação, dar uma função a ela. Tu não pode simplesmente adquirir propriedade por adquirir. Ah, vou sair comprando propriedade por aí e vou deixar parada, foda-se, eu não quero fazer nada, eu só quero dizer que eu tenho terrenos. Você está cerceando o direito dos outros. Então, a partir do momento que eu digo para você, olha, adquiriu propriedade, beleza, deu uma função, você tem que entender, usa essa bosta. Quando você fala em função social da propriedade, é você dar utilização. Pode ser uma utilização de interesse próprio ou de interesse público, não interessa. Ah, eu quero construir um restaurante. Beleza, o interesse é dos outros. Além do meu, claro que eu quero ganhar dinheiro, mas eu estou atendendo uma necessidade do povo. Eu quero construir uma casa. Beleza, o interesse é puramente meu. Isso não importa. Função social não é que a sua propriedade tem que estar disponível para a sociedade. Não é isso. Senão daqui a pouco o MST vem aqui e vem querer entrar na minha casa porque eles são malucos. O que eu estou falando para você é que a propriedade ela tem que ser utilizada para alguma coisa. Só para você perceber, nós estamos falando da propriedade urbana, perfeito? A propriedade urbana, ela tem a sua função social bem estabelecida numa coisinha linda chamada plano diretor. Ficou feio, né? Isso aqui tá parecendo uma outra coisa. Deixa eu apagar, porque, né? Chamada plano diretor. Plano diretor, para quem não conhece, é uma legislação municipal que estabelece as regras de construção, urbanismo, né, daquela região. Então, claro que eu estou sendo bem miserável na minha explicação, porque eu não sou nada de plano diretor, não entendo porra nenhuma dessa área, pelo menos não na parte de construções. O plano diretor ele vai trazer, dentre outras coisas, possibilidade de restrição, de limitação. Ele vai trazer também o que considera-se como função social de propriedade. Numa região, na propriedade urbana, o que seria dar função social? A gente costuma dizer, para facilitar a vida, que é edificação mínima ou parcelamento mínimo. E esse mínimo está no plano diretor. Você vai no seu município, procura o plano diretor, vai estar no site da prefeitura, fácil, ou no site da Câmara de Vereadores, e vai estar lá, a edificação mínima, o parcelamento mínimo. Cara, pelo menos pega a sua propriedade, faz ali um parcelamento, faz uma distribuição, faz um loteamento, faz a identificação de possível venda, não sei. Faz alguma coisa para dizer que essa propriedade vai ter um uso. Faz uma edificação mínima, sabe? Constrói o básico, faz ali o fundamento básico da instituição, faz uma obrinha, bota um, sei lá. Sabe, eu escutava muito isso quando era criança. Ah, não, se você quer ter uma propriedade, basta ele cercar. Se o plano diretor diz que colocar cerca é edificação mínima, tá bom, pô. Então, por favor, entenda que a edificação mínima não tem uma definição lógica. Você vai ter que buscar o plano diretor. Mas, existe também uma coisa que eu já ouvi falar, chamada do Estatuto das Cidades. Sim, legal, o Estatuto das Cidades realmente existe. O Estatuto das Cidades, ele vai trazer uma regra geral de planos diretores. Tá? Então, você pode encontrar lá. Mas edificação mínima, parcelamento mínimo, realmente é uma ideia de plano diretor. Beleza. Se você não atendeu a função social da propriedade, eu vou te notificar e falar, queridão, por favor, atenda. Nós vamos estudar isso em vídeos mais pra frente, como funciona isso. Se você não atendeu a minha demanda, eu estou te notificando, você não está dando função social, amigo, nós vamos ter que conversar. Nós vamos conversar desapropriando você. A desapropriação aqui, apesar de ser por sua causa, também prevê indenização. Essa indenização também será prévia, só que é prévia entre aspas. Isso não está nem na Constituição. Justa, e justa também entre aspas, só que não será em dinheiro. Será em títulos da dívida pública. Então você vai receber títulos do governo, né? Títulos do governo que você pode converter em dinheiro depois de, no caso aqui, 10 anos, né? Até 10 anos conversível em dinheiro.
Deixa eu só te explicar uma coisa rápida que eu não preciso entrar nessa parte, que não vai mudar nada na sua vida. Eu só queria que você entendesse que a regra é que a indenização aqui seja... Por isso que eu falo que ela é prévia, entre aspas. Eu te entrego títulos antes de você ser desapropriado, mas esses títulos não são dinheiro na hora. Você em até 10 anos vai converter isso em dinheiro. Tá? Então você não tem dinheiro já. Por isso que ela é prévia, mas nem tanto, né? Como diz o pessoal, prévia pero no mucho. Gostou? Quase que eu gasguei pra falar, né? Porque é um idiota, sabe falar nem português. Tranquilo. IPC, importante pra caramba, importante pra cacete, tu já sabe, né? Se por acaso ele falar pra você... Porque assim, toda propriedade... Deixa eu apagar isso aqui, você me permite? Permite, né? Muito obrigado. Quando você fala em propriedade, existe uma coisa chamada benfeitoria. Benfeitoria é toda construção que você faça na propriedade. Que seja pra aumentar, seja pra corrigir, seja pra pintar, não importa. A benfeitoria, ela pode ser necessária. Benfeitoria necessária é aquela que necessariamente você precisa fazer. Então, deu problema na instalação elétrica, tem que refazer, tá? Deu problema ali, caiu uma parede, você vai ter que reconstruir, sei lá. Útil, que é aquela que não é necessária, você pode viver sem ela, mas ela vai adequar, ela vai trazer novidade boa para sua propriedade, ela vai trazer um ganho para sua propriedade. Então você está construindo um outro quarto, você está fazendo uma expansão, construindo um andar novo, ela é útil. E vai trazer também melhorias, você está fazendo um ajuste ali no assentamento da propriedade e tal. E também existe a benfeitoria voluptuária. Voluptuária é aquela besta idiota que não vai mudar nada na sua vida, você faz por uma questão de mero interesse próprio. Né? Sei lá, eu quero pintar a casa. É voluptuário, convenhamos. Não é necessário pintar a sua casa. Quero construir uma piscina. É voluptuário. Parece útil, mas é voluptuário. Convenhamos que é besta. Quero botar uma sauna. Beleza, o problema é teu. Quero instalar ar-condicionado. Beleza, o problema é teu. Por que isso aqui é importante? Porque assim, quando você for sofrer indenização, e isso vale também aqui para trás, tá? Para desapropriação comum, eu te falei que tudo é em dinheiro. Perfeito? Nós vamos estudar o cálculo de indenização, não se preocupe. Mas eu preciso que você entenda o seguinte. As benfeitorias que vão entrar nesse cálculo, aí não importa qual é a forma de desapropriação, se você é indenizado, na hora de calcular, nós vamos calcular todas as benfeitorias necessárias, que como elas são necessárias, você teve que fazer, e nós vamos colocar apenas as úteis que forem autorizadas pelo Estado. Então, a partir do momento que você está sofrendo um processo de desapropriação, isso aqui vai valer só para desapropriação comum no final das contas, mas eu não quero me preocupar com isso. Se você já está sofrendo um processo de desapropriação, você vai chegar para o Estado e vai falar, olha, eu quero fazer tal obra, você permite? Sim, permito. Então, benfeitoria útil autorizada. Voluptuária nunca entra, como ela não vai fazer diferença nenhuma, o gasto que você teve aqui não vai ser indenizado. Então toma cuidado. No cálculo de aposentadoria, desculpa, eu tô ficando velho. No cálculo de indenização, entram todas as benfeitorias necessárias, porque elas são essenciais, são indispensáveis, e entram as úteis que forem autorizadas pelo Estado. Se a questão falar que a benfeitoria é útil e acabou, não entra. Ele tem que dizer na questão que a benfeitoria é útil e que foi devidamente autorizada pelo Estado a sua realização. Aí entra na indenização. Então, vamos olhar por dois lados. Como é que você calcula? Você vai calcular somando, além de todos os valores que são necessários, benfeitorias necessárias e úteis autorizadas. O que não entra? Benfeitorias úteis não autorizadas e benfeitorias voluptuárias. Ficou aí quais são as benfeitorias que entram? Beleza. Lembrando, no caso da apropriação comum, tudo em dinheiro. No caso da apropriação especial urbana, tudo em títulos da dívida pública. Perfeito? Por que eu falei disso tudo de benfeitoria? Porque eu preciso trazer uma terceira situação de desapropriação que vai trazer mais uma novidade também. Desapropriação especial rural. Eu acho que está meio claro para você que essa desapropriação ela é feita sobre propriedade rural. Rapidamente, só uma coisinha, tá? A desapropriação comum, ela pode ser feita por qualquer ente da administração pública direta. Tá? Então, municípios, estados, todo mundo pode desapropriar, sem problema nenhum, ser o motivador da desapropriação. Na desapropriação especial urbana, nós temos a história aqui que somente o município ele pode desapropriar. Tá? Como município responsável, você vai ver que a gente vai falar sobre IPTU lá quando a gente for trabalhar a desapropriação especial urbana, tá? Somente o município pode. Por que isso é importante também? Eu estou só falando por uma questão de desencargo de consciência, porque não é tão importante quanto a forma e a indenização. Na desapropriação especial rural, você vai ter a União como um único ente que pode realizar essa desapropriação. Tá? Quando você vê o Estatuto das Cidades,
ele até diz que a urbana pode ser feita pelo município ou pela União, mas é uma coisa que é meio discutida na doutrina, a doutrina não aceita isso normalmente. Então, comum, qualquer um, especial urbano, só município, especial rural, somente a União. Na especial rural, a ideia é a mesma. A sua propriedade não atende à função social. E qual é a função social da propriedade especial ou rural, da propriedade rural? Artigos 184 e 186, eles vão dizer. Então, dentre elas, a produtividade, a utilização para manutenção da própria vida, né? Para custeio da sua vida, da sua família, para moradia. Então, artigos 184 a 186 da Constituição Federal vão trazer ali, dentre as suas regras, o que se considera uma função social de propriedade rural, beleza? Mas não é somente a produtividade, mas normalmente a produtividade é o nosso foco. Aqui também há uma indenização, só que essa indenização, ela, prévia e justa também, prévia entre aspas, igual na outra, ela será em títulos da dívida agrária. A diferença apenas aqui entre a desapropriação especial urbana e rural é que na urbana, título da dívida pública, que você consegue converter em dinheiro em até 10 anos. No caso da rural, título da dívida agrária, que você consegue converter em dinheiro em até 20 anos. É a mesma coisa, o motivo é o mesmo, a regra é a mesma, o que muda é como se indeniza título da dívida agrária, cuidado para não colocar pública e quem procede, que aqui é somente a União, beleza? Agora, por que eu falei aquilo tudo de benfeitoria? Porque aqui tem um detalhe. Se por acaso você estiver falando de benfeitorias indenizáveis, quais são as benfeitorias indenizáveis? Você lembra? Então vamos lá, são as necessárias, beleza? E as benfeitorias úteis, que foram devidamente... Nossa, eu estou escrevendo mal hoje, hein? Eu já escrevo mal, né? Autorizadas. Eu estou escrevendo rápido aqui porque realmente não é tão importante, mas, porra, podia pelo menos acertar o português, né? Que eu quero dizer para você. No caso das benfeitorias indenizáveis, quando você estiver falando de desapropriação especial rural, essas benfeitorias indenizáveis, elas serão pagas em dinheiro e não em título da dívida agrária. Toma cuidado com essa pequena observação. Isso está no texto constitucional, por isso que é importante tomar cuidado, tá? Então, benfeitorias indenizáveis, elas vão ser pagas em dinheiro. Então, vamos lá. Vamos dizer que você tem para receber como indenização 70 mil reais. Desses 70 mil, 50 mil referem-se a valor da propriedade e outras coisas mais, e 20 mil referem-se a benfeitorias necessárias e úteis autorizadas. Então isso aqui você vai receber em título da dívida agrária, isso aqui você vai receber necessariamente em dinheiro, tá? Cuidado apenas com essa subdivisão aqui. E para acabar, nós temos uma desapropriação especial que já vem com uma ideia de punição, mas de novo não é punição, ela é um procedimento administrativo, não é é um ato punitivo, sim, não deixa de ser, mas não é uma punição, não tem foco de punição, que é a desapropriação confisco, que também pode ser chamada desapropriação confiscatória, e que ou desapropriação sanção, está no artigo 243, e que algumas pessoas, alguns doutrinadores chamam de expropriação. Eu confesso que eu odeio essa palavra por um motivo muito fácil. Expropriar é tirar propriedade, porra. Então qualquer tipo de desapropriação é uma expropriação. O problema é que uma parte considerável da doutrina gosta de dizer que essa é a forma de desapropriação mais pesada, sancionatória, por isso que não é punitivo, mas é uma sanção, que retira a propriedade com força. Então eles gostam de chamar de mera expropriação. Então cuidado, tá? Porque eu odeio, cara, isso. Pra mim tudo é expropriação. Mas entre eu e a doutrina que realmente vende livro e faz diferença, você tem que saber o que ela fala. O que é essa desapropriação? De novo, ela só pode ser exercida pela União na figura da Polícia Federal, principalmente, tá? Sim, desapropriação, vai que muda tudo, né? Porque as nossas competências policiais estão mexendo pra caramba. A desapropriação confisco é aquela em que você cometeu um erro, mas aqui não é que você não atendeu a função social da propriedade. Aqui é que você cometeu um desses 3 erros aqui. Vou colocar aqui como separado para a coisa facilitar. Motivos. Faltou um S. Ou porque você está utilizando a sua propriedade para a plantação de psicotrópicos. Então você está plantando maconha, está plantando, né, ervas lá carinhosas, está utilizando ali para plantar coisa que vai levar a pessoa a um estado de alucinação, plantando coca, sei lá.
ou você está utilizando a sua propriedade para exploração de trabalho escravo, então a sua propriedade ela tem como trabalhadores pessoas em condição de escravidão ou condições análogas à escravidão, então você está usando aquela propriedade indevidamente, convenhamos, ou você está usando para transporte de drogas, que a gente gosta de falar como transporte de drogas ilícitas ou transporte de entorpecentes, né? Tráfico ilícito de entorpecentes. Cuidado que, obviamente, plantação de psicotrópico e exploração de trabalho escravo refere-se a bem imóvel. No caso de transporte de drogas, refere-se a bem móvel, né? Você está no teu carro transportando drogas para os outros, na tua moto, não importa. Percebeu aqui? Não só você me deu um motivo para te desapropriar, como você fez uma baita de uma cagada. Então aqui a desapropriação ela é violenta. Só que, de novo, ela não tem um condão punitivo, porque a punição vai vir mediante um processo criminal administrativo. Um processo criminal. Mediante uma eventual prisão. A punição aqui administrativa, ela é um ato punitivo, mas ela não tem a ideia de punir. Ela tem a ideia de desapropriar como resultado de uma necessidade sancionatória, tá? Isso aqui é uma coisa importante, porque, sim, cara, você pode argumentar comigo até morrer. É uma forma de punição? É uma forma de sanção? Mas a desapropriação não tem esse foco. É isso que eu quero que você entenda. Intervenção do Estado na propriedade não tem o foco de punir. Então, apesar de ter tudo de punição, não fale que porque vai te ferrar na prova. Então, você está enxergando os motivos? Pergunto, tem indenização? A desapropriação com fisco, ela tem indenização? Claro que não, né? Você está fazendo todas as cagadas do mundo, ainda vai ser criminalmente penalizado? Então não há indenização. Então aqui não tem título, aqui não tem nada, aqui tem um tapa na cara, coronhada e vambora. Beleza? Constando a informação, a Constituição... Derrubei a caneta. Vamos lá. Uma informação. A Constituição ela faz uma coisa interessante, porque isso já aconteceu comigo em sala, me perguntarem isso. E falarem que é de um amigo. Um amigo meu! Sabe como é que é, né? Imagina que você tem uma propriedade e você usa apenas essa área aqui para plantação de psicotrópicos. Aí vem a Polícia Federal, bate lá na tua casa. E mediante uma denúncia, mediante identificação, não me interessa qual foi a forma que a União chegou lá. E o policial, ele identifica a plantação. Pergunta, você vai sofrer desapropriação apenas na área em que você estava utilizando ou em toda a propriedade? Resposta, em toda a propriedade. Não tem conversa. Antigamente tinha uma discussão, a Constituição foi alterada, o artigo 243 teve uma mudança na sua redação para tirar qualquer dúvida. A desapropriação recai sobre a totalidade da propriedade. Não importa se foi uma areazinha pequenininha que você usava. Mas Dalmo, poxa, minha propriedade é gigante, eu usava apenas essa área aqui para trabalho escravo. Beleza, imagina, eu vou desapropriar só onde você estava explorando trabalho escravo. A outra área que se foda, né? Isso não existe, tá? Meu telefone tá tocando, bela hora para tocar também, né? Mas tudo bem, não é nada demais, não. Desculpa que eu esqueci de colocar no modo avião ou no silencioso. Tranquilo? Então, assim, eu quero que você perceba que você precisa saber o motivo, o fato motivador, e se tem indenização ou não e como que a indenização é feita. Lembrando que também é importante saber quem é que pode proceder a esses tipos de desapropriação. A partir do próximo vídeo, no próximo vídeo nós vamos trabalhar desapropriação comum pra cacete. Depois nós vamos trabalhar especial urbana pra caramba pra você entender o procedimento todo. A rural não tem procedimento, então a gente vai falar por alto. E a confiscatória também não tem um procedimento específico, que aí a gente pode pular para as intervenções. Eu cliquei aqui para aparecer essa tela ridícula, para as intervenções que sejam restritivas. Beleza? Então, fechamos esse vídeo aqui. Próximo vídeo a gente prossegue o estudo de intervenção do Estado. Um abraço.